Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O tema de hoje é Um Novo Homem em Cristo, baseado em Romanos capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma certa época, Jesus teve uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos. E naquela conversa, aquele homem que ele tinha medo de se encontrar com Jesus por conta do seu status no templo e tudo mais, então ele foi à noite ter com Jesus. E ele perguntou a Jesus o que era preciso, né, para realizar aqueles sinais que Jesus fazia. Porque não era possível se Deus não fosse com ele. E Jesus disse que se não nascesse de novo, não entraria no reino dos céus. Ou seja, ele foi perguntando em relação aos sinais que Jesus fazia. Mas não é apenas a questão dos sinais que fazia. Tem algo além disso. Jesus, ele não veio apenas, né, para estar aqui, fazer aqui e acabar aqui. Jesus, ele veio para deixar algo para o futuro, né, para o reino dos céus. E é necessário que aquele que queira estar com ele esteja disposto a abdicar da sua vida em prol dele. Porque se isso não for, essa pessoa não tem direito a entrar no reino dos céus. Então aquele homem, ele não entendeu nada. O que Jesus disse que era preciso nascer de novo. Não é à toa também que uma certa feita Jesus pegou uma criança, colocou no meio dos apóstolos e disse que quem quisesse entrar no reino dos céus era preciso se tornar como uma criança. Ou seja, quando a gente pensa em nascer de novo, logo a gente pensa em entrar no ventre da mãe, como pensou Nicodemos, e voltar a nascer. Mas Jesus estava dizendo que não, que é nascer do Espírito, ou seja, se tornar uma pessoa espiritual. E isso não é fácil nos dias que a gente vive, porque há muitas coisas, muitas tentações que nos levam a achar que não é possível. Mas Jesus, ele veio dizendo que isso é possível. A gente só precisa abdicar dos nossos desejos e das nossas vontades. Então, Nicodemos, ele saiu dali crendo em Jesus. Nicodemos talvez tenha sido um dos poucos fariseus que creu na palavra de Jesus, que creu na mensagem de Jesus. Naqueles dias, havia muitas pessoas que eram oprimidas, né, que tinham muitas dívidas. Então, elas estavam condenadas. E Deus, como ele sempre mostra as coisas na prática, ele quis mostrar que a condenação, ela poderia ser apagada, ela poderia ser riscada. E quando Jesus veio ali na cruz do Calvário, a cédula que nos era contrária, ou seja, uma dívida que nós tínhamos, né? Jesus, ele pagou na cruz do Calvário. Ele cravou ali na cruz do Calvário, dizendo que nós não tínhamos mais nenhuma dívida com Deus. Nenhuma dívida, o acusador não poderia nos acusar de nada, porque ele pagou a dívida. Porque Deus, ele não nos acusa, mas existe o acusador. Satanás, ele está aqui para nos acusar de que nós não somos dignos o tempo todo. E por muitas vezes ele faz isso através das pessoas. E a gente não pode deixar que isso venha nos afetar, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Olha o que diz Colossenses, no capítulo 13, diz assim: quando vós estáveis mortos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que nos era contrária, nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, através dessa palavra aqui, ninguém pode nos dizer que nós somos devedores, porque Jesus, aquilo, ou seja, a nota promissória que nós tínhamos, assinado, ele acabou de rasgar ali na cruz do Calvário. Ele rasgou, dizendo que nós não temos mais nenhuma dívida, que a nossa dívida está paga.
Então nós precisamos acreditar nisso para nos tornar uma nova pessoa. Na sua carne, desfez a inimizade, Efésios 2,15. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, havia duas pessoas. E dessas duas pessoas, ele fez um só, né, transformando isso em paz. Agora, por isso que lá em Romanos 1 diz que nós não temos mais nenhuma condenação, porque se tornou uma nova pessoa, um novo homem. Um menino perguntou, né, em um trabalho que nós estávamos fazendo, né, o que temos com Adão para herdarmos o seu pecado. E isso é normal as pessoas pensarem assim, quase todo mundo pensa dessa forma. Mas, de fato, nós não temos nada com Adão para darmos seu pecado. Da mesma forma também que nós não estávamos ali naquela cruz. E Jesus, morrendo lá, ele pagou o meu pecado e o seu pecado, mesmo sem nós estarmos lá. Então, nós herdamos o pecado de Adão, mas Jesus nos vivificou novamente. Então, nós cremos nisso, que Jesus, através da sua morte, ele nos vivificou. Que a graça do Senhor esteja com todos, tenham todos uma boa noite e que essa meditação sirva para reflexão, para que venhamos a compreender o quanto Jesus fez por nós. Tenham todos uma excelente noite.